Sejam bem-vindos ao nosso congresso e agradeço, enfim, a professora Marina por ter me convidado para essa palestra. Não sabia no começo muito bem o que falar, mas eu lembrei do Foucault, não só porque é minha linha de pesquisa aqui na escola e também durante tantos anos me dediquei a ele, tenho me dedicado, mas porque neste momento, nada mais oportuno que falar do Foucault. Vocês devem saber que nós temos, se é que eu posso falar que ainda temos, uma cátedra sobre o Michel Foucault, especificamente na PUC de São Paulo. E uma das poucas faculdades no mundo que tem convênios com o Collège de France e com a Sorbonne para termos acesso à obra do Foucault, intercâmbios, poder estudar na França, né, e termos acesso a determinados, inclusive, arquivos, produção intelectual do Foucault, que são inéditos e que nunca foram publicados e que só tem lá no Collège de France. E nós, durante muitos anos, desde a década de 80, desde o final da década de 80, que nós tínhamos essa cátedra sobre Michel Foucault na PUC de São Paulo, como eu disse, uma das poucas no mundo. Mas, recentemente, o arcebispo de São Paulo, que, como vocês também devem saber, na PUC de São Paulo ela é a mantedora da PUC, é a Arquidiocese de São Paulo. E o nosso arcebispo aqui de São Paulo, no Conselho de Administração da PUC, e como a mantedora é ele sugeriu ao Conselho que retirasse a cátedra Michel Foucault da PUC de São Paulo. E rapidamente tiraram, inclusive, o brasão que tinha, há anos e anos, tinha um brasão de homenagem ao Foucault na porta da PUC, que eu, não, para ser honesto, não tiraram, não sei se já voltou ou não. A situação em que isso está, até as últimas informações que eu tenho, é que a Arquidiocese de São Paulo, nosso arcebispo aqui de São Paulo, ficou de rever essa posição, depois de tantos abaixo-assinados, depois de tanta controvérsia criada, tanta defesa dos intelectuais brasileiros e também um abaixo-assinado, inclusive internacional, que tem rodado na internet, que eu tenho passado até para alguns alunos. Então, quem depois se interessar, né, em defesa da cátedra de Michel Foucault, porque, no fundo, gente, já entrando na minha palestra, a questão do Michel Foucault não é exatamente uma cátedra, não é? Eu acho que o Foucault, bem, enfim, eu sou meio suspeito, mas eu acho que o Foucault ele é um ícone da filosofia, das ciências sociais do século XX, e eu, honestamente, muito particularmente, eu acho que tem poucos filósofos depois do Michel Foucault, na modernidade, na contemporaneidade, né, que tenham desenvolvido um pensamento tão diferente, tão elucidativo, tão criativo, tão enriquecedor para as ciências sociais. Lembrem-se, o direito é ciência social aplicada. Nunca, né? A gente não pode esquecer disso. Estou tentando fazer um vínculo, porque eu sei que para nós que somos o direito é mais difícil nós estudarmos Foucault e é muito difícil para nós incluirmos o Michel Foucault nas nossas pesquisas e como algo que realmente poderia ajudar muito o desenvolvimento do direito. E isso não é por acaso. Para vocês terem uma ideia, a alegação que a Arquidiocese de São Paulo deu para mandar fechar a cátedra Foucault é que uma escola católica não poderia ter homenagem a um intelectual ateu.
E homossexual. Nós estamos em 2016. Então a questão do Michel Foucault não é, eu vou te falar diferente, é antes de tudo a liberdade de expressar o pensamento, a liberdade de pesquisar, a liberdade de desenvolver ciência crítica. A meu ver, isso é muito pessoal, a questão do Michel Foucault lá na PUC São Paulo por causa desse imbróglio não é por causa do ateísmo dele. Por incrível que possa parecer, tem coisa pior ainda, que parece que é inaceitável, né, para nossa, enfim, para os nossos manutedores, que às vezes a gente fica se perguntando se afinal as universidades são ou não são. E veja, uma universidade católica, né, uma universidade que historicamente sempre recebeu verbas públicas altíssimas, um dos poucos lugares onde havia a liberdade, inclusive no arbítrio da ditadura, né, que foi o tempo em que eu estudei na PUC. Era um dos poucos lugares em que se desenvolvia pesquisa relativamente livre. Então a questão do Michel Foucault começa pela questão do que nós vamos fazer com o conhecimento e com a produção do saber que se produz. Essa é a primeira questão, né? Nós não nos damos conta, eu acho, que o saber não é apolítico e que a produção do conhecimento não está fora das ideologias e das escolhas políticas, das escolhas éticas, das escolhas da própria existência de cada um de nós. Nós acabamos de ter uma palestra com o professor sobre transgênicos, agronegócio, e vocês perceberam uma área de conhecimento que parece, não é, tão distante das ciências humanas, o quanto tem de implicações políticas, para não dizer que são só implicações políticas, não é? Porque o restante ficou claro para nós que a questão é o laboratório, mas a gente acha que só porque está sendo desenvolvido DNA diferenciado em sementes de soja num laboratório, que isso não tem nada a ver com política. Quando na verdade o que mais tem a ver é com política. E aqui, lembre-se, eu não estou usando política no sentido partidário, não é? No sentido governamental. Conceito política é conceito sempre na nossa cabeça, esse conceito aristotélico. Política existe quando duas pessoas se relacionam. A política é a arte de fazer a convivência acontecer de alguma forma. Pode ser entre duas pessoas, pode ser entre muitas pessoas, pode ser uma sociedade inteira, pode ser uma nação inteira, né? Política não era para os gregos antigos partidos, porque eles não conheciam isso, né? Política era a produção do bem-estar e da felicidade para todos, no limite da convivência em que todos têm que estar, né? Se eu sou obrigado a conviver uns com outras pessoas, necessariamente eu estabeleço relações políticas. Esta foi um dos grandes conceitos, vamos dizer assim, da Hannah Arendt, quando ela no livro A Condição Humana, não é? Na Condição Humana, a Arendt deixou absolutamente claro que não existia nada nem entre os seres humanos que não fosse política, e que era um perigo muito grande que a gente não percebesse isto, porque ao não perceber que as nossas relações são fundamentalmente políticas, nós largamos este tipo de política de lado, nos omitimos, que isso é uma omissão política, e remetemos para terceiros ou para outras instâncias a discussão daquilo que vai envolver a nossa vida, né? Então, uma semente de soja mexe com a nossa vida, né? Eu realmente não sabia, mas vocês viram que nos Estados Unidos não existe lá o Tzinho, né, que está nas nossas embalagens de produtos transgênicos, né? E nós temos. Então, isto é um avanço ou não é um avanço? Faz diferença ou não faz diferença?
Qual é o papel do direito nisso? Nós não discutimos essas questões, porque eu estou tentando dar um exemplo, não sei, porque acabamos de sair da palestra do professor que estava aqui, eu estou tentando dar esse exemplo, mas eu não sei se é um bom exemplo, mas o que eu quero dizer é que seja o que for, onde houver relação social, existe política. Ao não perceber isto é se omitir com relação à responsabilidade de cada um em discutir a forma como quer para si e para, eu diria até, para os que virão depois de nós, não é? Porque a geração presente tem a obrigação de discutir o que será a geração futura. Tem uma frase, eu ainda estou com essa coisa da sustentabilidade na cabeça, tem uma frase que é mais ou menos assim: ecologia não é o que eu estou fazendo hoje, mas é o que eu estou roubando do futuro dos meus filhos. A gente não percebe, mas no fundo, para nós, o tempo passa muito depressa. O problema é o mundo que a gente vai deixar para os outros, e obviamente também que outros nós vamos querer ter no mundo que virá. Também tem isso, né? Então, resumindo o primeiro ponto do Foucault. Quer dizer, eu comecei a falar do Foucault, do que está acontecendo na cátedra aí e tal, mas o que eu acho fundamental, o primeiro ponto do Foucault, as primeiras coisas que ele escreveu, que ele pensou: não existe saber desvinculado de poder, não existe poder desvinculado de saber. Isso faz um parzinho, veja, não é sinônimo, tá? Não é a mesma coisa. É um parzinho, né? Os dois lados da mesma moeda. Quem sabe algum poder conseguirá exercer. Quem exerce poder ou quem exerce o poder, algum saber exerce nesse poder. Se aqueles ou as instituições que estão no poder sabem disto, com o poder político que têm, sempre vão manobrar o conhecimento para produzir o conhecimento que lhes interessa. O que significa que não existe conhecimento neutro e imparcial. É impossível. Quem conhece, conhece de alguma forma e conhece para alguma coisa. Para nós o direito isso é muito complicado, né? Porque um dos dogmas da dogmática jurídica mais conservadora é o direito é imparcial, o juiz é neutro, o tribunal não olha a quem. Não é uma questão de fazer uma crítica. Como é que eu vou falar isso? Isso aqui é tão banal, dizer isso que eu acabei de dizer é tão banal, e não é porque as pessoas não sabem, é porque simplesmente não é possível, quer dizer, não é? Mas as pessoas realmente acham que não têm consciência disso. E isso é o pior. Porque se nós tivéssemos esta consciência, nós poderíamos ser muito mais os sujeitos de nós mesmos, no conhecimento que temos, nos conhecimentos que aprendemos, nos saberes que temos e como vamos utilizá-los. Se você não tem consciência disso, o saber-poder vira natural. E saber e poder não é natural, é relação social humana, determinada historicamente. Explico. Sabemos de um jeito A porque estamos no mundo A, nas relações sociais A. Sabemos de um tipo B porque estamos no mundo B, em relações sociais do tipo B. São estas relações nestes sistemas mundo é que produzem o conhecimento e o saber que depois é objetivado através das instituições sociais e nos é passado. Ninguém ensina o filho neutramente, imparcialmente. Dá para perceber que não é uma questão de discussão política. Também é, mas agora eu estou querendo dizer é que é uma questão tão fundamental e tão essencial que talvez até por isso seja fácil manipular.
se a gente não percebe a potencialidade do saber conhecer, pode ser que a gente não consiga usar este saber conhecer para cuidarmos das nossas vidas como deveríamos. É bem provável. Mas tenha certeza, alguém sabe e alguém vai manipular a sua vida. Em qualquer esfera, em qualquer dimensão. Então, resumindo, primeira questão, os primeiros trabalhos, né, que o Foucault vai teorizar, e são livros difíceis de ler, são livros complexos para ler, né? As Palavras e as Coisas, a Arqueologia do Saber, são livros densos, né? As Palavras e as Coisas eu li quando estava na faculdade, não entendi nada. Virei para um professor e falei: o senhor pediu para ler isso, professor, mas eu não entendi nada disso aqui. E aí eu lembro até hoje, o professor virou e falou: eu também não entendo muita coisa, porque o Foucault não escreveu para o nosso tempo. Ele está muito, isso na década de 80, final da década de 80, ele está muito antes do nosso tempo. Quer dizer, o contrário, né? Ele está muito depois do nosso tempo, está muito à frente. E depois eu voltei a ler esse livro várias vezes. E tem, assim, ele fala mal todas as ciências sociais. Eu acho que era por isso que as ciências sociais não gostavam muito desse livro e não davam muito para ler, e também diziam que era incompreensível, porque o que ele vai... Estou avançando agora, né, um outro ponto. O que ele vai dizer é o seguinte: a partir do século XIX, todas as ciências sociais foram usadas como instituições e mecanismos, instrumentos do poder. Porque a partir do século XIX, ele chama de sociedade disciplinar. E as sociedades disciplinares primam, antes de mais nada, por usar o saber e o conhecimento. Eu vou usar as palavras do Foucault, tá? Não achem as palavras pesadas, eu estou tentando minimizar, tá bom? Mas tem, né? A palavra que ele usa é domesticar. Então, a partir do século XIX, o saber e o conhecimento é usado pelo poder para domesticar as pessoas. No começo do Vigiar e Punir, às vezes passa despercebido isso, mas eu acho que no Vigiar e Punir é o livro em que o Foucault, pelo menos quase metade do livro, a primeira metade do livro, em que o Foucault mais se aproxima das teses marxistas, que ele abandonou, mas que ele tem na sua origem. Foucault tem na sua origem o Marx, o Freud e o Nietzsche. E depois o Lévi-Strauss com o estruturalismo da antropologia. Ele abandona depois isso e vai formar a sua própria ideia. Na primeira metade do Vigiar e Punir, o Foucault diz que a dominação é necessária ser feita sobre as pessoas porque é uma sociedade do capital, é uma sociedade de forma mercadoria, é uma sociedade, vou traduzir politicamente, liberal burguesa. Então, o Estado burguês e as instituições por ele instituídas, não sei se essa é a palavra, mas tem uma grande finalidade: produção de mercadorias. Isso é claro, não? É básico das ciências sociais. É nesse ponto que acho que ele se aproxima do marxismo. Essas relações de produção de mercadorias precisam de um alto grau de alienação. E precisa, por outro lado, um alto grau de técnicas. Né? As duas coisas juntas, a técnica aliada à alienação, só é possível pela dominação. Só que a dominação é uma palavra marxista. O Foucault vai usar domesticação. E quando ele usa a palavra domesticação, ele avança um pouco com relação, acho que, à tese marxista da alienação das forças e das ferramentas de trabalho, do assalariado, né? Ele avança um pouco a domesticação, porque ele vai dizer isto não é apenas com relação ao trabalhador assalariado.
este saber conhecer, utilizado pelo Estado moderno, que é o Estado liberal burguês, tem intenção de objetivar todos os seres humanos, porque é a logística dos corpos que interessa, é a administração da produção, a logística das transações, a logística das mercadorias, a logística da adequação das melhores forças de trabalho aos melhores lugares, né? Taylor, revolução taylorista do trabalho, a revolução da psicanálise, do behaviorismo, do comportamento condicionado, do Skinner, por exemplo, né? É esse mundo do século XIX, né? Que vai continuar ao longo do século XX e que está aí hoje. Está aí hoje. Isso tudo que eu falei é sociedade disciplinar, como se lá no século XIX, tudo bem? Hoje, a gente diria que a sociedade, além de disciplinar, ela é de controle. Esses mecanismos eletrônicos que nós usamos possibilitam esta mesma domesticação, objetivação, controle produtivo, logística das pessoas, tudo em função do quê? Produção de mercadorias, transação de mercadorias, circulação, sistema financeiro de mercado, ou seja, acumulação de capital. No marxismo a gente chama isso de reprodução do capital, que a gente já não percebe mais, exatamente porque é reprodução, não é produção originária. A produção originária é trabalhador dentro da fábrica, de uma forma bem simples, tá? Produção originária, tá? O trabalhador está ali trabalhando dentro de uma fábrica para um determinado empresário que lhe paga, um patrão que lhe paga, uma empresa que paga salário para ele. Isso é a produção originária. Quando a gente compra, quando as mercadorias produzidas chegam no mercado, quando elas são transacionadas, quando circula, toda aquela produção originária continua se produzindo em forma de dinheiro, de capital. Parte desse capital volta de novo para dentro da fábrica, é o que a gente chama de investimento em capital produtivo. Máquinas produtivas, capital constante. O restante dessa circulação, desse montante de dinheiro, vai parar na mão dos capitalistas. Alguma parte fica na mão do resto da sociedade, senão o sistema não compra, não vende, não circula. Uma outra parte vai parar lá no Estado através de impostos, por exemplo. Tá certo? Mas isso já é tudo consequência daquela produção originária dentro do meio produtivo. Seja dentro da indústria, seja dentro de um escritório. Tudo bem? Quer dizer, eu tentei traduzir de uma forma científica, assim um pouco mais rebuscado, o mundo que nós vivemos. Esse é o mundo que nós vivemos, é o mundo da forma mercadoria. Reprodução de capital, acumulação de capital. Esse é o mundo, essa é a base da sociedade. Tá? Então o que é que o Foucault está dizendo? Que o conhecimento e o saber produzido nesse mundo tem que ser de tal forma que ele possa dominar as pessoas para continuar nesse sistema. Portanto, nunca pode ser um conhecimento e um saber que vai trazer criticidade, que vai trazer desalienação, que vai incentivar a pesquisa, né? Com autores, por exemplo, vamos tentar trazer para o nosso mundo, né? Ler autores que nunca lemos. O que o Foucault tem a ver com o direito? Aí alguém diz, não, depois quando chegar na pós-graduação eles estudam isso. Estudava, né? Porque na PUC acho que nem mais vai estudar. Porque é necessário, não é por acaso, porque é um sistema que precisa produzir e reproduzir permanentemente uma alienação tão forte que as pessoas possam ser manipuladas sem perceber de um lado para o outro da forma como interessa a logística do sistema. É só por causa disso. Se vocês lerem a primeira metade do Vigiar e Punir com relação às prisões, ele começa dizendo exatamente isso. Por exemplo, as prisões, antes na sociedade do soberano, que é a sociedade anterior dos monarcas absolutos, para ficar mais claro, monarca diz quem vive, quem morre, como vive. Isso acaba com as revoluções do século XVIII, Revolução Francesa, né? Cria sistema liberal burguês.
o Estado vai fazer a função daquele monarca. Aparece o enclausuramento, que são as prisões. Enquanto o monarca manda matar, a prisão não manda matar, a não ser, obviamente, nos casos em que existe pena de morte, dentro aquela maluquice lá de pena. Eu não quero discutir direito penal com vocês. Meus colegas aqui, os professores, já estão rindo aqui. Pena, delito em abstrato, pena em abstrato, periculosidade, prevenção geral. Isto é conhecimento e saber. Agora já fui, agora vou, tá? Agora já fui. Já comecei. Assim, quando a gente para pensar, de onde tiraram isso? Tiraram da necessidade de controlar a sociedade. Nunca ninguém perguntou o que eu acho, qual é o desvalor de dar um beijinho na namorada às 2 da madrugada. Se bobear, você vai, né? E não vai enquadrar na... Como é que fala aí? No crime hediondo, né? É estupro de incapaz, não é incapaz, vulnerável, invulnerável, é mais ou menos vulnerável, menos vulnerável. Quer dizer, o Estado consegue classificar, inclusive, a vulnerabilidade da... Entenderam, né? Do sexo alheio. É isso. Quer dizer, quando você para e reflete, só, por favor, entenda, eu estou falando de filosofia. Perceba. Veja o tremendo esforço que é necessário fazer numa sociedade deste tipo que nós vivemos para poder colocar uma simples dosimetria de uma punição banal. Veja o esforço intelectual. Isto é saber, isto é conhecimento. A gente entra nas faculdades, senta lá na carteira, enfim, todos nós já passamos, e eu continuo inclusive estudando. As coisas chegam para nós como se elas fossem naturais, como se elas não tivessem por trás uma filosofia que tem interesses específicos. Então, tá certo? Eu acho que, então, esse saber, poder, eu tentei relacionar o poder com o saber. Vocês me desculpem se eu estou meio... Mas isso tudo que eu estou falando para vocês, eu sofri hoje de manhã. Tudo isso. E não dá para conversar com ninguém. Você está absolutamente sozinho no mundo. Como eu sempre brinco, como é que é, Luiz? O professor Luiz sempre gosta de repetir. Qual é o nível de ignorância que eu tenho que ter para ser feliz? Para o sistema que nós vivemos todo, eu te dou a felicidade, mas não te dou o pensar. Então, ponto 1 foi, esse é o Foucault do começo. Eu só ia dar o exemplo, porque que nas prisões agora não se mata. E o Foucault diz lá no começo do Vigiar e Punir, não se mata porque aquela mão de obra pode ser uma mão de obra barata se ela sair da prisão e for trabalhar na fábrica. Porque já é explorado o normal, imagina o cara que é presidiário, que não vão fazer com ele na fábrica. Esta é a forma real e concreta, porque o apenado, porque se criou a ideia da ressociabilização, da justiça restaurativa do apenado. Não é por dó, é por direitos humanos, gente. Não é isso. Até porque, filosoficamente, também não faz sentido para uma Revolução Francesa, não é? Ou depois dela, em que direitos de cidadania já não possibilitam você